Neste vídeo eu vou mostrar para vocês o papel do petróleo nas crises mundiais. Bom, primeiro vamos lá. Antigamente o mundo crescia muito pouco, mas com a descoberta, com a Revolução Industrial e a descoberta do petróleo no século XX, então o mundo começou a crescer numa taxa muito maior. E foi depois da Segunda Guerra Mundial, com o petróleo barato, que nós começamos a crescer bastante. Atualmente nós ainda estamos crescendo bastante, só que o petróleo está acabando, então isso está fazendo com que o crescimento caia. Vou mostrar para vocês detalhadamente. Esse aqui então seria o ciclo do PIB e do petróleo. Ó. Um PIB forte aumenta a demanda do petróleo, então isso faz com que o petróleo aumente de preço, porque a oferta é praticamente inelástica, quase não se consegue aumentar muito a oferta de petróleo. O único país que tem capacidade de sobra é a Arábia Saudita. Então a Arábia Saudita funciona como o banco central de petróleo do mundo. Mas é muito pouco, um país só é muito pouco para aumentar a oferta. Por isso que o preço do petróleo muda muito rápido. Mas aí a alta do petróleo, o que ela faz? Ela derruba o PIB. Por quê? Porque se as pessoas não têm dinheiro para transportar mercadorias e para passear, isso faz com que a economia desaqueça. A queda do PIB, o que faz? Derruba a demanda por petróleo e acaba derrubando o preço do petróleo. O petróleo barato, então, volta a estimular a economia. E depois o estímulo da economia volta a provocar uma alta do petróleo. Então isso aqui é um ciclo. Vou mostrar para vocês. Olha só, o preço do petróleo então teve bem estabilizado. Os Estados Unidos, as potências hegemônicas tomaram conta do Oriente Médio, dos países produtores de petróleo depois da Segunda Guerra Mundial, e só mesmo com a primeira revolta árabe lá do primeiro choque do petróleo em 73, tá? É que conseguiram fazer com que o preço aumentasse drasticamente. Depois de 79, o Shah caiu no Irã e o Ayatollah Khomeini tomou o poder lá. Então foi o segundo choque do petróleo. Então esses dois choques do petróleo aqui jogaram o mundo numa recessão. E essa recessão provocou a queda do preço do petróleo. Tá vendo? Em 98 aqui, ó, seria a crise da Ásia. Então foi o ponto mais baixo do preço do petróleo nos últimos anos. E depois da crise da Ásia, o mundo está crescendo fortemente. E mesmo, olha só, em 2008 o petróleo atingiu o seu ápice. É o preço mais alto que nós já vimos. Então foi esse preço do petróleo alto que causou a crise de 2008. E com a crise, o preço do petróleo caiu. O preço do petróleo caiu, mas não caiu como em 98 mais. Por quê? Porque a Ásia crescendo, a demanda por petróleo é muito forte e o petróleo está acabando. Então, gente, petróleo barato, igual na década de 50 até 70, não vai ter mais. O petróleo está acabando. Veja que mesmo com a grave crise de 2008, uma crise comparável à de 1929, o petróleo não caiu tanto quanto em 98. E agora, em 2011, o petróleo já está subindo de novo. Então, o que vai acontecer? Para o petróleo cair, tem que ter uma crise. Então, o petróleo não vai cair se não tiver uma crise. E se ele não cair, ele vai provocar uma crise. Então, é questão de tempo. Nós vamos ter outra crise mundial dos países ricos que são altamente dependentes do petróleo. O Brasil está muito bem na fita, porque além do pré-sal, nós produzimos minério de ferro também, entendeu? Tem energia para poder tirar o minério de ferro debaixo da terra. E nós temos etanol e o agronegócio. Isso aí tudo é energia. Então o Brasil é altamente exportador de energia. Quanto mais alto o preço da energia, para nós melhor. E os países da Europa, os Estados Unidos e o Japão é que estão encalacrados, porque eles são eles são deficitários em energia. A gente tem que considerar a energia como um todo, não é só petróleo. É petróleo, todos os produtos que são exportados, por exemplo, um carro, é energia que está lá dentro. Tá? Você gasta energia para produzir um carro. Então todos os produtos, no meu entender, são energia. Eu peguei aqui para vocês ó, o crescimento do PIB mundial nos últimos anos, tá vendo? Então aqui ó, a crise do petróleo está em 73, o choque do petróleo fez com que o PIB caísse. O choque do petróleo de 79 também fez com que o PIB caísse. E em 2009 foi o único ano com PIB negativo mundial. Então vocês vejam que isso aqui é crise comparável à de 1929. O mundo reagiu bem rapidamente e conseguiu retornar ao crescimento em 2010.
Olha só, aqui está detalhado o preço do petróleo mês a mês, tá? Então vocês vejam que o primeiro choque do petróleo realmente fez o preço subir muito forte, aí depois causa a recessão mundial e o preço vai caindo. Com a tomada do poder no Irã pelo Ayatollah Khomeini, que é inimigo dos Estados Unidos, antes o Shah era tipo um procurador dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então o povo iraniano não é nem a favor nem contra os Estados Unidos. Ali depende de quem está no poder, de quem os Estados Unidos enfia no poder. Mesma coisa da Arábia Saudita, entendeu? O cara que está lá é a favor dos Estados Unidos porque os Estados Unidos mantêm ele no poder. Aí depois que aconteceu? Isso aqui, ó, a Arábia Saudita estava sozinha segurando o preço do petróleo lá em cima. Aí todo mundo estava de sacanagem e produzindo além da cota. O que a Arábia Saudita fez? Ah, é assim, então também vou produzir além da cota. Aí jogou o preço do petróleo lá embaixo. Aí até os Estados Unidos pediu para a Arábia Saudita aumentar o preço. Aí aumentou, tá? Isso aqui foi a crise da Ásia. E depois disso subiu. Vocês vejam que em 2009 ó, o preço do petróleo foi lá embaixo, mas ele se recuperou muito rapidamente. E é essa alta do petróleo aqui que vai causar a nova crise mundial, porque ou tem uma crise ou o petróleo continua alto e isso aqui vai estourar a conta dos países importadores de petróleo. Eu peguei aqui para vocês também o saldo comercial dos Estados Unidos ó, nos últimos 12 meses. Então o saldo comercial dos Estados Unidos veio caindo, tá? Isso aqui é quando estourou a bolha, aí melhora um pouco, porque com recessão diminui o consumo. Depois voltou a crescer, estourou a bolha imobiliária, quebrou o Lehman Brothers, aí o preço do petróleo caiu e mais a recessão dos Estados Unidos, o déficit comercial dos Estados Unidos melhorou muito, tá vendo? Diminuiu. Só que a partir de 2010, quando o preço do petróleo começou a aumentar e a economia dos Estados Unidos começou a reagir, os Estados Unidos começou a aumentar o déficit comercial deles. Então isso aqui vai continuar até que uma grave crise mundial estoure e joga o preço do petróleo um pouco para baixo, ou então os Estados Unidos na recessão, para poder ele diminuir o déficit comercial dele. Esse déficit aqui, gente, deste tamanho, é insustentável, não dá, a dívida externa dele está aumentando muito. Então ele vai ter que fazer alguma coisa para reverter esse déficit comercial. Falou, moçada?